Olá, aluno e aluna, tudo bom? Bom, já vimos ali no componente 2 que nós temos que respeitar os conceitos de cidadania, os preceitos de cidadania para poder executar projetos, fatores que nos levam ao sucesso e ao fracasso e também um roteiro prático. Vamos iniciar agora os macroprocessos, né? Vamos ver o que o guia PMBOK nos traz e o que a gente deve observar em relação a eles, principalmente na parte de iniciação e planejamento. Bom, espero que vocês gostem e vamos lá, né? Então, o que nós temos em relação ao PMBOK sobre macroprocesso, que eu vou chamar aqui de fases, tá? São as fases, é um ciclo, nosso projeto ele é elaboração progressiva, então a todo momento você vai ter que fazer aí, tá passando por esse ciclo, em relação às fases e principalmente as áreas de conhecimento do meu projeto. Área de conhecimento a gente vai ver no próximo slide. Aqui a gente vai trazer só o que a gente chama de macroprocesso. Eu tenho de iniciação, o próprio nome diz iniciação, então é onde começa tudo. Planejamento, ou seja, eu vou me organizar em relação àquilo que eu preciso fazer. Execução, mão na massa, né? Iniciar o trabalho. Monitoramento e controle é algo fundamental, que é você observar e agir sempre que necessário. E nós temos ali a questão do encerramento do nosso projeto. Tá? Então, são essas as fases que o nosso projeto percorre e para a gestão de projetos pelo guia PMBOK, ele traz também algumas áreas que você precisa ficar atento, né? Que você precisa ter planejamento, que você precisa fazer alguns planos e ações em relação ao seu projeto, que são essas daqui. Bom, nós temos aí, primeiro é o meu escopo, tá? Ou seja, é a linha mestra, o desenho inicial do meu projeto. Segundo, são os riscos, as interferências que ele pode sofrer ao longo do percurso. O tempo, cronograma, partes interessadas, são as pessoas que geram alguma interferência no meu projeto, aí entra todo mundo, a minha equipe é parte interessada, o meu patrocinador é parte interessada, a pessoa que vai consumir o meu produto ou serviço é parte interessada. Integração, a área de integração é a área que faz a ligação entre todas essas outras do PMBOK. Qualidade, né? Ou seja, o que eu vou entregar, como eu vou entregar, para quem eu vou entregar. Então você tem que listar a qualidade do seu produto ou serviço. Os custos, quanto que isso vai custar, é o dinheiro financeiro. As aquisições, o que eu preciso comprar para poder fazer aquilo que eu me proponho. Os recursos, tá, gente? Aí entram recursos materiais e recursos físicos. Vamos lá, recurso financeiro entra em custo, tá? Mas, por exemplo, quais os profissionais eu preciso na minha equipe? Aí são recursos humanos. Eu vou precisar, para poder desenvolver minhas atividades, de um ambiente, uma sala. Eu vou colocar isso aí como os recursos materiais ou mobiliários, né? Vou precisar de impressoras, equipamentos, eu preciso comprar um software, o que eu preciso, tudo que eu preciso aí entra na parte de recursos e aquisições, tá? E ali o 10, comunicação, que é uma das áreas mais importantes dentro do gerenciamento de projeto, que é o que vai fazer a sua ligação ali com a integração, né? É o que vai te possibilitar, um gerenciamento de comunicação te possibilita fazer a integração com todas as demais áreas de conhecimento e faz atender a alguns objetivos principais e necessários para poder você ter o sucesso, que são os fatores de sucesso que a gente viu na aula 1 do componente 2. Ok? Então, esses são as fases e as áreas que eu preciso trabalhar dentro dessas fases, ok? Isso tudo está listado no PMBOK, a referência aí é a 6ª edição, tá? Até a 5ª a gente só tinha 9 áreas de conhecimento. Se eu não estou enganado, eu não tinha a área de recursos, mas aí você pode tirar essa dúvida, fazer essa pesquisa no Google e trazer aqui, ok? Que eu realmente não recordo. Vamos lá. Bom, falando sobre esses macroprocessos, o primeiro que a gente tem é a iniciação.
Lembrando que o PMBOK, né, ele trabalha com a metodologia muito parecida do conceito computacional, então eu tenho entrada, processamento e saída, mas aqui a gente vai chamar de insumos. Aí eu vou ter um trabalho dentro desses insumos para poder gerar alguma coisa. Então, o primeiro dele aqui é a iniciação. Essa fase ela corresponde ao processo, como o próprio nome sugere, utilizado para dar início ao projeto. Também pode ser uma nova fase de um projeto já existente. É o start, né? Quais são as entradas que eu tenho? Eu tenho atas, e-mails, memorandos, etc. Quais são as minhas saídas? Daqui, dessa fase de iniciação, vai sair um documento formal que a gente chama de termo de abertura do projeto. Bom, aqui é a ideia, tá? Então, são os primeiros passos para me poder iniciar a fazer o meu projeto, a fazer as minhas atividades, planejamentos, as outras fases. Vamos lá. Depois eu passo para o meu planejamento. Sobre planejamento, eu queria antes que a gente visse aqui um vídeo que eu trago para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do que é planejamento. Daqui a pouquinho a gente volta, observem bem aí essa questão do vídeo, ok? E aí, Pedrão, tudo bom? E aí, Natália, beleza? Tá indo pra faculdade? Tô esperando o carro chegar. Cara, você acredita que eu tô tentando comprar um notebook, mas não tô conseguindo. Não sei por quê. Por que, Ana? Mas por quê? Tá faltando dinheiro? Cara, não tá sobrando nada. Sabe o que é nada? Nada. Não tô Entendi. conseguindo comprar nada. Mas você sabe pelo menos por que não tá sobrando dinheiro? Não sei. É mesmo? Sinceramente, eu não sei. É mesmo? Pois eu sei, eu vou te dizer o que é. Ai, meu É o Deus. X-Tudo do Zé, que todo fim de semana tu tá lá se acabando, que eu tô ligado. Eu passo lá e te vejo lá se acabando. É salão, é cabelo, é unha, é maquiagem, sapato. Todo fim de mês é 3 sapatos novos, olha aí, ó, que eu tô vendo. É isso que tá comendo teu dinheiro, sabia? Tá, mas então me ajuda. O que eu faço? Planejamento. Como assim, planejamento? Como assim? A Natália acabou de descobrir que o seu salário vai ter um destino fixo. Mas aí bateu aquela dúvida, não é? O que é planejamento para você? Eu acho que planejamento é um plano de ação. Não sei o que é planejamento. Planejamento são objetivos. Planejamento é uma ação para alcançar uma meta. Tá, olha só. Todo final de mês, você confere os seus gastos fixos e os variáveis. E depois vê o quanto sobrou para poupar no fim do mês até alcançar o valor do notebook para comprar à vista. Ou parcela. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, você vai poupar e planejar para comprar esse notebook à vista ou se parcelar pelo menos de uma forma que não comprometa o salário todo. Aí você consegue alcançar a meta dentro do planejado. Poxa, cara, valeu. Olha, muito Opa. obrigada. Fechou. Tamo junto, ó, chegou o carro, vamos lá. Vamos. Legal, né, gente? Tá faltando dinheiro aí para você também? Bom, a gente viu aí que planejamento é essencial, não é, gente? Então, nós temos que ter isso em mente. O que é esse planejamento? A gente já viu esse conceito aí, mas dentro do PMBOK, né, o que o guia traz para a gente? Olha só, é a fase do projeto mais complexa. Praticamente é aqui que avaliamos todas as variáveis que irão compor, né, o projeto e suas tratativas até o meu encerramento. É uma fase em que eu não posso perder muito tempo nela, mas eu tenho que listar absolutamente tudo aquilo que eu acho necessário. E eu vou fazer estimativas para o meu projeto. Então, para eu poder fazer isso, gente, eu tenho que conhecer o resultado do meu projeto. Então, eu tenho que saber sobre a produção de um produto ou sobre a execução de um serviço. Se eu não souber e tiver incumbido de poder fazer essa atividade, eu tenho que consultar especialistas na área, porque senão eu não vou conseguir planejar da forma correta, e aí eu vou estimar prazos e custos que não refletem a minha realidade. Tá? Então, o que a gente tem de entradas em relação a isso? Primeiro, termo de abertura, que isso aí é lá da ata da fase inicial, atas de reuniões, e-mails, estimativas, e aí a gente vai precisar de reuniões, às vezes você precisa aqui de um estudo, tá? Você vai fazer uma pesquisa.
Então, essa fase ela demanda bastante cautela para você poder executar. Outra coisa que a gente tem dessa fase aqui, do planejamento de saída, são o escopo, tá? A linha mestra do meu trabalho, meu cronograma, os meus custos, riscos, EAP e qualidades. Gente, tudo que a gente pensar para o projeto vai ser feito no planejamento, que são os planos, tá? Então, todos os planos do projeto vão ser feitos nessa fase, nessa etapa que a gente chama de planejamento. E aí eu entro aqui numa das coisas principais que a gente tem em relação a essa etapa, que é a elaboração do meu escopo. E muita gente não sabe o que é um escopo, né? Então eu pergunto, você sabe o que é escopo? Né? O que é escopo? Já dei aqui uma linha mestra, mas o PMBOK ele traz alguns conceitos interessantes que a gente precisa ver. Então, o escopo de um projeto ele consiste no trabalho necessário a ser feito para entregar um serviço, produto ou resultado com características de funções especificadas. Assim, é no escopo que se define claramente o que está e o que não está incluído no meu projeto. Então, é nada mais nada menos do que uma linha mestra, né? Daquilo que eu preciso dentro do meu projeto. Tá? Então eu vou definir essas atividades, eu vou definir aquilo que eu preciso entregar para me poder construir os planos. Tá? Então isso aí é o meu escopo. Bom, depois da hidratação aqui, né? Em outras palavras, é a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, as entregas, tarefas, custos e prazos. Ela é elaborada para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades de cada membro da equipe e apontar os procedimentos, tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do meu trabalho. Tá? Então, o escopo ele é um desenho que vai me dar uma noção do tamanho, complexidade do meu projeto. E aí, se eu não desenhar da forma correta, o resultado não vai ser aquilo que eu estou esperando, né? Aí eu já vou ter os outros problemas em relação a isso, que é em relação à qualidade, custos, prazos, tudo aquilo que a gente viu na aula 1 de fatores de erros comuns. Tá? Então, o meu escopo ele tem que ser bem definido, tá? Bem trabalhado. E o escopo nada mais é do que esse desenho do meu projeto. Ainda sobre o escopo, tá, gente? Olha só, a gente deve seguir alguns passos importantes para a gente poder criar ele. E o primeiro você tem que entender o que é escopo. Se você ou a equipe do projeto não sabe o que há grandes chances de o projeto ficar comprometido. Ele traz um resumo do que se quer fazer e como os objetivos serão atingidos. Então, eu tenho que saber aquilo que eu quero e saber como que eu faço isso, né? Quais são as atividades que eu preciso executar para poder chegar nos meus objetivos. Se você não sabe o que é um escopo, ou sua equipe não sabe o que é um escopo, seguir um escopo, as chances de você não ter sucesso ali no seu projeto são maiores. Identifique os responsáveis. Sabemos que iremos identificar atividades, assim você deve determinar quem é o responsável por cada uma delas. Um dos piores erros em gerenciamento de projetos é deixar uma atividade sem um responsável bem identificado, ou ainda colocar muitas pessoas com a mesma atribuição. Tá? Bom, aquilo que eu falei lá no componente 1, que aquilo que é de todos não é de ninguém. Então, quando você vai listar responsabilidades, você tem que colocar o nome, tá? E você não vai colocar o nome de 3 pessoas. Por exemplo, lá na produção do nosso tênis, né? Que a gente já iniciou com nesse componente 2, esse exemplo, vamos tentar trabalhar com ele. Então, pesquisa de mercado. Aí eu vou colocar lá como responsável pela pesquisa de mercado. Eu coloquei o João, a Maria e o José. O que vai acontecer? O João vai esperar pela Maria, e a Maria vai esperar pelo José, e o José vai achar que a Maria e o João vão fazer o trabalho. Então, gente, não é assim que a gente trabalha com gerenciamento de projetos. Você tem que definir
realmente as atividades para cada pessoa. Então, pesquisa de mercado, quem é o responsável? João. Pronto. Ele sabe que só depende dele. E se só depende dele, se ele nada fizer, ele não vai entregar nada. Então a pessoa se sente mais comprometida, né? Ou seja, ela tem uma responsabilidade maior dentro das atividades do projeto. E é comum, tá? É um dos erros mais comuns que a gente tem dentro do escopo, é você não determinar quem é que vai fazer aquilo. Então, isso aqui é a responsabilidade de quem? Do supervisor, do coordenador. Que coordenador, gente? É a pessoa ali, você tem que colocar quem é que vai fazer. O nome da pessoa. Se você não fizer isso, a pessoa não se sente comprometida. Bom, alinhar as expectativas, você deve deixar bem claro quais as expectativas de cada atividade em relação à expectativa maior, que é a do projeto. Os objetivos, né? Bom, eu tenho o meu objetivo de me projetar, a gente falou isso, né, anteriormente, de me projetar profissionalmente neste projeto. Ok, ótimo, beleza, mas para que eu possa me projetar, meu projeto tem que ser um sucesso. Então, eu tenho que me alinhar aos objetivos do meu projeto. Tá? Então, funciona dessa forma. Como a execução é realizada por diversas pessoas, todas devem saber quais são os objetivos e as expectativas de cada uma delas têm que ser as mesmas. Aqui cabe a unificação de visão de futuro do projeto. Tá? O que é isso, gente? É todo mundo estar inteirado, todo mundo estar caminhando no mesmo sentido. Ou seja, a minha expectativa é o sucesso do projeto. A sua expectativa também tem que ser o sucesso do projeto, para que a gente possa caminhar juntos. Defina critérios de aceitação com clareza, seja claro e objetivo. Se as entregas não forem bem definidas, as atividades nunca terão um fim. Assim, já que a realização de tarefas exige tempo, determinação da equipe, custos, todos os esforços despendidos na realização das tarefas não terá valor algum. A revisão dos critérios pode ser uma alternativa. Então, você tem que ter critérios de aceitação com clareza. É aquilo que eu falei, tá? Nosso tênis não vai ter cadastro. Ponto. Mas quais são os critérios disso? Não vai ter cadastro ou não vai ter cadastro, mas vai ter uma faixa, uma fita, uma liga, enfim. Você tem que definir ao certo quais são os critérios de aceitação desse meu tênis. Tá? Se não, toda vez que você for entregar um protótipo, que é uma visão, é um resultado inicial, né? Um resultado do meu projeto, toda vez que você for fazer essas entregas, a pessoa sempre vai querer colocar algo mais, vai querer achar assim, e essa cor, nosso tênis, né? O nosso tênis vai ter cor vermelha. Então, para ele ser aceito, ele tem que estar na cor vermelha. A pessoa chega lá, você entrega um tênis vermelho, aí a pessoa diz, não, mas esse vermelho tem que ser desbotado. Não, esse vermelho tem que ser mais... tem que ter uma escala maior de cores. Enfim, vai começar a criar um monte de coisas que não estavam previstas no seu projeto. Então, quando você for definir que vai ser vermelho, você tem que definir qual é o tipo de vermelho que vai ser e pronto, morreu. Você tem que ser claro e objetivo. Levantar as premissas, né? Aí vem esse boom aí, gente, premissas, o que é isso, né? Meu Deus do céu, aí vem o professor com palavras que eu nem conheço. Gente, as premissas são as suposições que não estão sob o controle e a influência do gerente de projetos como stakeholders e os fatores externos. Então, o que é isso? Você tem que listar tudo o que pode acontecer de influência, né? Sobre o meu projeto, ok? Então, eu simplesmente não vou deixar nada de fora, tá? Eu vou ter aqui uma premissa para o meu tênis de que as pessoas podem simplesmente deixar de usar tênis daqui a 2020. Então, daqui a 2020 não, perdão. Tênis daqui a 20 anos. Então eu tenho que ter essa possibilidade listada dentro do meu escopo, dentro daquilo que eu preciso fazer. Tá? Então todas as atividades que você precisa e que às vezes não dependem
da interferência da equipe ou do gerente de projetos, isso tem que estar bem claro também dentro do meu escopo. Levantamento das premissas ainda. Por mais que as premissas sejam as coisas óbvias que devem ser previstas, nem todos lhes dão a devida atenção. Nós, seres humanos, costumamos achar que sempre temos o melhor raciocínio. No entanto, a visão de outra pessoa pode ser completamente diferente. Levantar as premissas exclui visões diferentes, tá? Então é aquilo, bom, o que eu acho do vermelho? Bom, para mim o vermelho ele tem que ser, vermelho é vermelho, e ponto. Aí quais são as premissas que eu tenho em relação a isso? Aquilo que eu falei, pode ser um vermelho desbotado, pode ser um vermelho com escalas de cor, aquele que vai iniciando mais clarinho e já para cima do produto, ou em outra parte do produto fica mais vivo. Então, existem essas possibilidades. Eu tenho que saber gerenciar, né, todas elas. Lixe o que não é tão importante, tá? Então, é sempre válida a ideia de criar uma lista com tudo aquilo que ficou de fora do seu projeto. Pode ser que, revisando alguma tarefa, você precise levantar algo que não está contemplado na sua ideia inicial. Então, você tem essa possibilidade de listar simplesmente tudo aquilo que você acha que é interessante dentro do seu projeto. E aquilo que você acha que não é tão interessante, que não é muito importante. Quando você tem isso em mente, pode ser que um dia você precise, lá na execução você achou que isso não era importante, aliás, no planejamento você achou que isso não era importante, na execução você pode ver que isso é fundamental, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui do nosso tênis, o tipo de tecido, né? Qual é o tecido, qual é o material que eu vou usar? Tênis tem que ser de pano, tá, beleza, pano, mas qual é o pano? Tanto faz. Você pode achar assim, tanto faz qual é o tipo de pano, se é jeans, se não é. E aí, quando você estiver na execução, você pode ver que, bom, os meus equipamentos funcionam melhor com um pano mais fino do que com um pano mais grosso. Então, esse tipo de pano pode ser que seja usado mais à frente. Então, você tem que listar tudo aquilo que você também julga não ser muito importante. É bom sempre ter isso à mão. E aí, por fim, a gente tem a questão da documentação. Tudo em projeto tem que ser documentado, tá, gente? Então, você tem que criar uma verdadeira memória dentro do seu projeto. Depois que você já alinhou expectativas, levantou premissas, prazos, limites, critérios, valores, definiu responsáveis e os critérios de aceitação, você tem que colocar tudo isso no papel. Faça de maneira simples, coerente, clara e limpa. Não confie na sua memória nem na memória de nenhuma outra pessoa. Somos seres humanos, a gente está aí sempre em risco de que aconteça alguma coisa. Então eu posso sair da equipe a qualquer momento. Ou alguma coisa pode acontecer e me impossibilitar de trabalhar com essa equipe, com esse projeto. Se as coisas estiverem só na minha cabeça, o pessoal que ficar vai ter muita dificuldade para poder retomar os trabalhos ou, né, continuar até o final. Então, a documentação serve como uma memória e essa memória pode ser sempre consultada a qualquer momento. Isso é importante, tá? E quando você trabalha com recursos, ainda mais de outras pessoas, tanto faz se é do público ou se é do privado, ou se é seu ou se é de um parente seu, é bom que você tenha essa memória de tudo que está acontecendo no seu projeto. Então isso aí nada mais é do que os planos, tá? Então essa documentação são os planos e tudo que vai acontecendo você vai registrando. Bom, para essa aula era isso que eu trazia, espero que vocês estejam acompanhando. Nossos encontros presenciais, vocês podem tirar as dúvidas em relação a esse assunto. Valeu, obrigado.